Muito bom dia, caros telespectadores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. E para hoje, como de costume, temos aqui uma convidada, ela que irá nos falar um pouco da sua vida na confeitaria, da sua história. Então, passo a palavra a ela, a Joana Ilasque, que ela vai se apresentar primeiro para vocês aí em casa. Bom dia, Joana. Bom dia! Bom, eu sou Joana Lakene, da Ilajaz Cakes e Catering. Eu sou mulher, trabalhadora, sou filha, sou mãe, sou esposa, sou funcionária e empresária. Joana, como é que surge a sua jornada? Como é que entra no mundo da confeitaria? Bom, eu entro de uma forma bem engraçada. Por quê? Porque a princípio eu não fiz nenhum curso. Eu comecei em 2014, se não estou em erro, quando, na verdade, eu pedi ao meu esposo para fazer trabalhos meus particulares de escola, não é isso? Sim. Então, ele por ver esse trabalho, dele ter que fazer meus trabalhos no serviço, depois me entregar, era meio trabalhoso para ele ter que deixar de fazer o seu trabalho e atender os meus trabalhos de escola. Então, o que aconteceu? Me colocou numa escola de informática, comprou um computador e instalou a internet dentro de casa. Então, quando eu não tivesse trabalho de escola para fazer, então eu ia lá pesquisar receitas de cozinha e o que eu mais gostava era de bolos, doces e salgados. Meio que uma curiosidade. Exato. Então, nessa pesquisa, não só pesquisava, eu pesquisava e implementava. Quando eu implementava, eu via que não, deu certo. Eu fazia para vender. Eu comecei a vender na escola, comecei a vender chamuças. Na altura, eu estava a fazer a 10ª classe na Escola Estrela da Manhã. Eu fazia qualquer receita que eu implementava e desse certo, eu fazia e vendia na escola. Então, é daí onde surgiu esse bichinho de confeitaria, exato. E qual foi seu maior desafio nesse processo todo? O maior desafio, na verdade, é a aceitação do público. Primeiro, a gente faz, prova, e a gente diz, uau, tá bom. Então, e o outro? O que o outro vai achar? Então, este foi o maior desafio, mas graças a Deus conseguimos alcançar as nossas expectativas, né? Consoante o público que nós temos, vemos isso por causa da recomendação que temos, né? Então, antigamente os trabalhos eram assim, se calhar eram 2, 3 vezes por ano, mas agora não, a gente trabalha e trabalha mesmo. Isso é bom. Quanto a Joana, quando entra no mundo da confeitaria, como é que Joana se imaginava? Na verdade, eu me imaginava como uma grande chefe. Na verdade, como todo mundo que engrena nesta área ou em qualquer área, queremos nos ver lá, no topo. Então, na verdade, esse desejo ainda existe. Ainda existe, porque nós como a Ilajaz Cakes, ainda não chegamos lá onde a gente deseja. Mas, graças a Deus, estamos a caminhar aos passos e nós sabemos que lá nós vamos chegar. Ah, sim, vamos chegar com certeza. E Joana já se deparou com algo que se calhar em algum momento questionou, dá para continuar ou melhor desistir, parar? Já me deparei, na verdade, com situações similares. Na verdade, você se pergunta por quê? Por que está a acontecer? Será que dá para continuar? Não é bom eu parar? Aquilo que eu te disse, eu primeiramente não entrei em um curso, foi por mera curiosidade que eu engrenei nesta área de confeitaria. Quando eu fazia, tem tido erros. Então são esses erros que em algum momento a gente pensa e diz, será? Dá para continuar? Tem vantagem? Então, mas através dessas questões, eu fui me respondendo que, na verdade, dá para continuar. Mas o que falta em mim é um curso que vai me ajudar a limar esses defeitos.
Então eu acabei entrando num curso na Silvana Cakes, olá Sil. Então é uma pessoa muito simples, a pessoa que ela transmite todos os seus conhecimentos. Então é através dela que eu consegui ganhar essa experiência toda que eu tenho. E agora eu digo, desistir, não existe isso no meu vocabulário. Isso é positivo, é muito positivo. Existe uma história no mundo da confeitaria que te marcou muito? Na verdade, no mundo da confeitaria, o que me marcou foi esta moça que eu estou a falar agora, da Silvana, Silvana da Silk Cakes. Ela é uma moça de 29 anos, mas não parece, pela dimensão do trabalho e responsabilidade que ela tem neste mundo da confeitaria. Você olha e diz, uau, se ela chegou lá, eu também posso chegar. Então, ela é meu espelho, é meu exemplo. Então, dizer que eu quero chegar lá onde ela chegou, ou se calhar superar. E quanto à relação com os clientes, como é que tem sido? Porque geralmente temos aquele caso de ter aqueles clientes que dão uma dor de cabeça. Na verdade, eu aprendi o seguinte, que o cliente sempre tem razão. Mas embora nós saibamos que não é bem assim. Mas eu tento usar isto que é para ter aquela boa relação entre eu e os meus clientes. Porque tem clientes, normalmente às vezes reclamam sem necessidade. Você vê, eu entreguei um trabalho. Por exemplo, eu tive uma cliente, ela encomendou bolo, ela mora em Manganha. Encomendou bolo, eu fiz, veio, buscou, o bolo estava perfeito quando eu entreguei. No percurso, a pessoa que carregava, não sei como é que carregou, o bolo chegou lá com defeitos. Não porque estava torto, mas parece que, sei lá, a camisa encostava no creme, então o bolo chegou lá não com aquela perfeição que ele levou. Então a cliente liga para mim chateada, Joana, o bolo não chegou perfeito, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, tá bem, me aguarde, eu vou para aí, eu vou consertar, mas eu te digo que o bolo eu entreguei em perfeitas condições, mas eu vou para aí, para não estragar a sua festa, eu vou para aí. E não tive que me aprontar de imediato, correr para lá, ir montar o bolo lá no local e deixar o bolo na perfeição e entregar. E isso, eu acredito que isso nos dá mais credibilidade, sei lá, os nossos clientes acabam nos recomendando mais por causa desta simpatia, esta entrega e tudo isso. Então quer dizer que na Yas Cake tratam os clientes com devido respeito, aproximação, humanidade. Exato. Isso é bom, isso é muito positivo. Sobretudo para o mundo da confeitaria, uma vez que lidam com pessoas diretamente, então isso é positivo. Agora, quanto àqueles tipos de casos, tem uma encomenda que da Joana fazer bolo hoje para hoje. Como é que... Na verdade, antigamente, antes de eu me profissionalizar, às vezes aceitava, mas eu vejo que o maior erro nosso das confeiteiras é esse. Agora eu já não aceito bolos daqui para aqui, hoje para hoje. Por quê? Porque bolo, primeiro tens que fazer. Depois de fazer, ele precisa arrefecer de forma natural. Depois de arrefecer, ele precisa descansar para ganhar aquela estrutura. Porque a gente vai sobrepor os bolos para ganhar aquela estrutura. Então, de hoje para hoje não é possível. Sobretudo os bolos nossos que carregam recheio. O recheio é pesado. Se você faz um bolo hoje, ele não descansou o suficiente, você coloca lá um recheio, o recheio é pesado. Qual é a tendência do bolo? É baixar. Então, de hoje para hoje eu já não aceito. No mínimo tem que ser 3 dias de antecedência. Pedi o bolo, eu tenho que fazer hoje, deixo ele arrefecer hoje de forma natural. Dia seguinte eu tenho que colocar ele na geleira para firmar, ganhar aquela estrutura. E no mesmo dia colocar recheio e deixar ela descansar para dia seguinte pintar. Então é um processo. Por isso daqui para aqui não é possível. Aliás, só é possível quando a gente já tem uma massa pronta. Porque agora o que eu faço é isso. Porque normalmente nos finais de semana muitas vezes tenho tido muitos pedidos. Então o que eu faço? Eu já sei que no final de semana tenho pedidos, eu já faço uma massa reserva.
E quando o cliente já pede, quero um bolo para hoje, é 16, eu já não tenho aquele estresse. Por quê? Porque eu já tenho o bolo já feito, arrefecido e descansado. E já ganhou a estrutura. A única coisa que eu preciso fazer é apenas o recheio, montar o bolo, cobrir e entregar. Mas nesse caso, os preços continuam o mesmo ou diferente? Na verdade, por causa disso que eu acabei de dizer, que eu já tenho lá o bolo montado. Sim. Quando não dá, eu digo não dá. Então, quando a pessoa encomenda, eu tenho lá o bolo. Se eu posso fazer, eu faço. Eu digo, tá bom, vou fazer. E o preço continua o mesmo, não altera. O preço continua o mesmo. É basicamente isso. Não altera o preço. O preço varia consoante o tamanho, sabor, tipo de cobertura, enfeite, essas coisas. Porque eu posso te fornecer um bolo e fornecer a outra, mesmo bolo, na mesma altura, mas os bolos serem de preço diferente. Dependendo do confeite que cada bolo carrega. Exato. A você que acabou de se conectar à nossa live, seja bem-vindo. Estamos aqui com a Joana, ela que está a falar um pouco da sua história e vida no mundo da confeitaria. Para você que pretende entrar neste mundo, fique atento à nossa live e aprenda, porque a Joana ela tem muito a nos ensinar, sobretudo no mundo da confeitaria. Para já vamos aqui ouvir mais dela, procurar explorar mais a Joana, como é que tem sido a história dela e o que ela tem para nos ensinar no mundo das confeitarias. Se calhar existe aí alguém que gostaria de entrar no mundo da confeitaria, mas não tem como entrar, ou se calhar por causa de valor, mas também que a Joana dizer que não precisou entrar num curso para aprender a fazer bolo, mas foi por curiosidade mesmo da parte dela. Então você a partir de casa nos acompanhe e fique a par de tudo. Bom, Joana, sabemos que todos nós temos uma especialidade. Então, para Joana, qual é a massa que Joana mesmo vê? Essa é meu forte, mesmo bolos fechados eu posso fazer. Bom, para além de ser o meu forte, é o meu favorito. O Red Velvet. Aquele bolo vermelho, né? Feito com base em frutos vermelhos e a beterraba. Então ele é super, super gostoso. Mas já ouviram que é uma das massas mais difíceis de fazer? Realmente é difícil porque, aliás, eu não diria difícil. Talvez alguns não gostam da massa Red Velvet porque massa Red Velvet, a base é a pasta Red Velvet, que é feita com base em frutos vermelhos e beterraba. Então, muitas confeiteiras, para além de usar essa pasta, usam corante vermelho. O bolo não sai igual. Não sai igual. Então, o que dá sabor neste bolo mesmo é a pasta Red Velvet. Então, com essa pasta não tem como falhar. De fato, é um bolo meio difícil, mas é possível fazer. E quanto a outros tipos de massa, qual é o segredo? Porque temos aquele caso de alguém colocar o bolo na forma, levar ao forno, mas depois de tirar o bolo, arear. São vários fatores. Primeiro, temos que saber controlar os líquidos. Essa é uma das causas. Se nós não temos a receita perfeita, se não tivermos as quantidades, se fizermos apenas a olhômetro, pode dar este caso. Se colocamos excesso de água excesso de líquidos em relação à farinha, a tendência do bolo é essa. Você pode assar e no forno tu veres o bolo a crescer normalmente. E quando você tira, o que acontece? Ele baixa. E outra causa dos bolos baixarem também é a ansiedade. Tem aquelas pessoas que, quando fazem um bolo, colocam no forno, querem toda hora espreitar, ver como é que o bolo está, como é que o bolo está. Então, a temperatura quente e fria, quando se encontra no bolo, a tendência é de baixar. Então, o bolo tem um tempo determinado que ele deve levar no forno para que ele coza e não entre em contato com o ar frio. Então, depois de tu colocar já as formas de assar, logo que tiras, tem um segredo também, não é só tirar a forma, deixar ela assim, sempre tens que virar a forma, então, e permitir com que o ar passe para que ela arrefeça. Então, nunca deixar a forma assim, também o bolo vai baixar.
Chifão tem dessas. Falo do chifão, porque também temos massa amanteigada que não temos nenhum stress desse. Mas a massa amanteigada é mais fácil ou difícil? Não, talvez dependa de cada um. Não posso aqui dizer que a manteigada é a mais difícil e o chifão é mais fácil. Mas há quem diga que o amanteigado é mais difícil. Mas há quem diga que o chifão também é o mais difícil. Mas o que eu digo? Se tu tens a receita, tudo fica fácil. A receita com as quantidades exatas, tudo fica fácil. Apenas é seguir. Tão simples quanto isso. Falando da receita, a quantidade exata, tem aquele tipo de pessoa que diz, eu tenho um olhômetro. Então já conheço, sei como é que eu posso colocar a massa. Isso é para as profissionais. Eu, na verdade, em algum momento eu fazia bolos já a olhômetros. Mas saía. Então, eu não sei se é sorte ou porque não, eu já conheço a quantidade, eu olhando assim dá para perceber, não, que esses são 250 ml, esses são 150 ml, então vamos embora. Conhecendo é possível. Mas é muito bom trabalhar sempre com medidas, ter medidores, ter a balança para trabalhar. Super positivo. Para você que acabou de entrar, seja bem-vindo. Deixa ficar os comentários, como estão a ver o programa. E o vosso feedback conta muito sobre tudo para nós. Joana, quando as suas massas de bolo, prefere usar óleo ou manteiga? O chifão, a base é óleo. Então, o chifão nós fazemos com óleo. Os amanteigados, como o nome já diz, fazemos com a manteiga. Então, depende do tipo de bolo. Há quem faz amanteigado com óleo, mas já não é amanteigado. Se tu colocaste o óleo, já não é amanteigado. É amanteigado os bolos que a gente faz com a manteiga. Então, os que não fazemos com a manteiga, nós colocamos o óleo. Normalmente, os meus chifões eu faço com óleo. E como os preços, Joana, como é que determina o preço dos bolos? Assunto de precificação é bem difícil, não só para nós, mas também para as clientes, porque tem aquelas clientes que dizem, eu quero um bolo gostoso, um bolo grande, mas de 1000 meticais. É possível. Você primeiro queres um bolo grande, segundo um bolo gostoso, que leva tudo. Estamos a te falar, o bolo em si tem lá a calda, tem lá o recheio, a cobertura, os enfeites, e tu queres esse bolo grande com tudo isto a 1000 meticais. Não é possível. Não é possível. Primeiro, nós temos que fazer a relação dos produtos que vamos usar. Quer para o bolo, quer para o enfeite, tudo isso. Primeiro ponto. Segundo, nós usamos a energia. Não porque na minha casa tem energia, eu tenho que fazer os meus bolos com a energia da minha casa. Eu tenho que recarregar para fazer os meus bolos, porque agora eu ainda estou a trabalhar em casa, né? Então eu tenho que recarregar para fazer os meus bolos. Energia. Meu tempo, conta. Então é tudo isso. Então vais fazer a relação de tudo isso, contando o seu tempo, energia, material, tudo, e depois vai precificar. Mas nós já temos uma tabela nossa, então quando a cliente pede, quer bolo, a gente manda, ela vai escolher. Bolo pequeno está lá o preço, médio está lá, grande está lá, tudo. Baixei uma página na internet que era esse bolo, tem baixou a fotografia, manda para mim, diz que esse bolo tem 1000 meticais. Se eu ver que não é possível, não é possível. Eu vou dizer, eu sou franca com meus clientes. Eu digo, não é possível. Este bolo a 1000 meticais não é possível. Este bolo eu faço a tanto por causa disso, disso e daquilo. Mas nem são compreensíveis. Alguns são compreensíveis. Alguns digam, não, está caro. Ok, está caro. Muito obrigada. Foi um prazer lhe conhecer. Já está. Acaba de ser. Exato, porque eu não posso ficar no prejuízo só para agradar alguém, tá percebendo? Então eu não posso fazer isso. As pessoas têm que ter em conta, os nossos clientes têm que ter em conta, não é só fazer o bolo. Nós também temos tido quebra em algum momento. Eu já tive quebra na semana que havia muita oscilação de corrente elétrica. Eu tinha bolo no forno, a corrente desapareceu, o bolo no forno. O que aconteceu? Foi um prejuízo. E eu tinha que fazer outro bolo que era para compensar. A cliente não tinha nenhuma culpa. Ela pediu o bolo, queria o bolo, eu tinha que fazer. Independentemente, eu tinha que fazer.
E depois desse prejuízo eu tive que fazer outro bolo para entregar. Então é tudo isso que os nossos clientes precisam perceber e nos entender de certa forma. Além de fazer bolo, dar curso. Ainda não, mas estamos projetando para isso. Ainda não porque, como eu disse, antes foi apenas curiosidade. Eu entrei no mundo da confeitaria por curiosidade. Mas como eu vi a necessidade de me profissionalizar na área e querer seguir esta carreira, então acabei entrando num curso na Silk Cakes. Então já fiz o curso, agora eu estou pronta para dar. Na altura, muita gente pedia, Joana, estamos a pedir um curso. Eu dizia, não estou preparada para dar curso. Não é só dinheiro, dizer, tudo bem, podem vir. Se calhar, poderiam existir aí questões que eu não poderia conseguir responder. Mas agora eu vejo que eu estou preparada para responder qualquer tipo de questões nesta matéria. Até a semana passada, até um grupo de meninas pediram para eu abrir uma turma apenas de salgados. Eu disse, tá bom, vamos nos organizar, vamos abrir, estamos lá, vamos trabalhar. Isso é tudo. E quando aos que gostariam de entrar no mundo da confeitaria, o que só não tem dizer? Primeiro, é dizer bem-vindo, podem vir, entrem neste mundo, é super, hiper, mega bom. Aliás, não é só maravilha, também temos aqueles nossos momentos maus. Um deles foi aquele que eu acabei de referenciar aqui, mas é muito bom, é super. O importante é vocês entrarem neste mundo não para ganhar dinheiro, mas sim para fazer as coisas com amor e alegrar a vida dos nossos clientes. Esse é o objetivo. Amor é um segredo, não passa por dinheiro, não seja essencial, mas passa por amor e as coisas darão certo, sairão muito bem. Então, Joana, você já usou farinha de trigo pembe? Por acaso eu já usei, sim. É uma farinha que eu posso recomendar, uma farinha de primeira qualidade, uma farinha muito leve, boa. Na verdade, na confeitaria o que nós precisamos é isso, uma farinha leve, uma farinha. Se a farinha for sobrecarregada, se a gente coloca as quantidades certas, pode não dar certo. Então, se a farinha for mais leve, como a farinha pembe, então as nossas receitas serão perfeitas. Que tipo de receitas, Joana, que fica bem com a farinha de trigo pembe? Bolachinhas sortidas. Fica uma delícia, bolachinhas sortidas. Também dizer que quando olhamos para a farinha pembe em si, temos que logo mentalizar bolachinha. Digo para mim, mas não estou a dizer que ela é só melhor nas bolachinhas. Nos bolos também. A farinha pembe é boa. Dá para recomendar. Existe uma certa diferença entre a farinha de trigo pembe e, por exemplo, outras marcas que Joana usar farinha de trigo pembe no todo, fazendo essa massa ou fazendo aquilo com pembe, não dá, tem que ser só com pembe, tá? É aquilo que eu disse. Existe sim uma certa diferença. Tem uma farinha de trigo, eu não sei se posso aqui referenciar ou não, mas acho melhor não. Então, tem uma farinha de trigo que eu usava. Então, é aquilo que eu disse, a farinha era muito pesada. Então, no dia em que eu experimentei a farinha de trigo pembe, então eu disse, uau, dá para descartar a outra e abraçar a pembe. E como tem sido a experiência usando a farinha de trigo? Tem sido boa e por essa razão até então não vejo a necessidade de trocar ela. Então vou trabalhando assim mesmo com ela e a experiência é boa. E recomendo aos que estão a nos assistir a partir de casa da farinha de trigo pembe? Recomendo sim. Pessoal, a farinha de trigo, a melhor farinha de trigo que nós temos é a farinha de trigo pembe. Uma farinha leve. Experimentem, vão gostar. E por acaso temos aqui um pacote da farinha de trigo pembe e de alguma forma, como a Joana acabou de fazer menção, a farinha é super ótima de acordo com ela, então ela recomenda a você aí que já assista a partir de casa a usar, a experimentar a farinha de trigo pembe, sobretudo para bolachinhas e algumas massas caseiras. Bom, vamos continuar aqui a conversar e a explorar um mundo de doces e salgados.
Bom, Joana esteve aqui a falar sobre o bolo de Velvet, que é uma das massas preferidas e gosto. Então, Joana, quanto ao recheio, do bolo, se fosse aqui, se tivéssemos a oportunidade, Joana, a fazer entre o bolo ou o recheio, bolo e recheio, quantas horas ou minutos mais ou menos duraria? É assim, o bolo em si são 45 minutos, mas eu posso fazer as duas coisas em simultâneo. Então, se eu faço as duas coisas em simultâneo, no máximo 45 minutos eu já tenho as duas coisas prontas. Isso de uma questão é que só você cuida. Tem aquelas pessoas que dizem que primeiro temos que aquecer o forno e outras dizem não precisa pré-aquecer o forno, só assim posso colocar o bolo e já está. Não, é necessário sempre pré-aquecermos o forno. Por quê? Porque depois da gente bater o bolo, a gente coloca lá o pó royal. Então, esse pó royal, se a gente não pré-aquece o bolo, quando a gente coloca as nossas massas, ela não tem como levedar. Então, o processo de pré-aquecer o forno é importante por quê? Porque depois da gente bater o bolo, colocarmos o bolo, o royal tem que encontrar uma temperatura ideal para que ele comece a funcionar de forma correta. Tá percebendo? Então, é sempre importante pré-aquecer o forno. E quantas formas? Eu já vi aquele caso que uma pessoa só colocar em água e deixar assim, de seguida a massa, e aqueles que colocam manteiga, trigo, outros sem manteiga. Para os bolos amanteigados, nós untamos. Esse processo que estás a dizer é o processo de untar a forma. Para os bolos amanteigados, nós juntamos a forma com a manteiga e polvilhamos com o trigo. Ou podemos mesmo apenas untar com a manteiga e colocar lá a massa. Tanto faz. Ou podemos juntar a forma com o óleo. Também funciona. Polvilhamos lá com o trigo. Mas para os bolos chifões, nós untamos ele com água. Por quê? Porque é aquilo que eu disse. Os bolos chifões, quando a gente coloca na forma, levamos para o forno, depois de cozer, eles precisam arrefecer na própria forma. E se a gente unta com manteiga, se a gente vira, o que vai acontecer com o bolo? Vai cair, tá? Você vai desenformar. Então a gente unta com a água, que é para o bolo firmar na forma, que naquele processo de arrefecimento o bolo não descole. E se ele descolar, então o bolo vai vazar. Não tem como. Ele é um processo. É um processo. Hoje tivemos aqui com a Joana, ela falou um pouco da sua história, a vida da confeitaria, mas se calhar você de casa que nos escutou, teve interesse em aderir ao trabalho da Joana, então ela estará a deixar os seus contatos, como é que pode contactar a ela caso necessário do trabalho dela e como ter acesso. Bom, dizer que a Ilajaz é uma marca, então ela está subdividida em Ilajaz Cakes e Catering, que tem a minha cara, e Ilajaz Prestação de Serviço, que tem a cara do meu esposo. Então, para contactar-nos para os serviços da Ilajaz, então temos os nossos contactos que são 84 85 80 426, este é o que tem o WhatsApp, ou pelo 86 32 71 924. E quantas plataformas digitais? Nós temos a nossa conta no Facebook, mas ainda não começamos lá a operar. Aquilo que eu disse, não sou muito de internet, eu trabalho muito mais com o WhatsApp mesmo. Mas tenho a minha conta pessoal, se calhar já posso lá partilhar os meus trabalhos na minha conta pessoal, que é Joana Amélia Zacarias, no meu Facebook. Meu TikTok, Joana Lakene. Bom, temos aqui alguns brindes pela sua presença aqui. É uma forma de agradecimento, porque se calhar abandonou os seus afazeres para vir aqui no nosso podcast, e nossa forma de te agradecer mesmo é com um brinde. Esperamos de todo o coração que goste. Muito obrigada.
Temos aqui também um trigo que não poderia faltar, sobretudo para as suas receitas, então. Muito obrigada. Oh, Pembe. Muito obrigada, Mosleste, pelo convite. Eu ganhei um presente. Esperamos que chegue, que seja de tamanho mesmo. Mas se não, podemos trocar também a condições para tal. Gostei. E fica melhor, combina até com... Obrigada. Bom, damos por encerrado o nosso podcast e obrigado pelo carinho da sua audiência.